Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e vamos meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler os Evangelhos, conhecer os ensinamentos de Deus, meditar, porque nos Evangelhos nós encontramos o verdadeiro Jesus e a verdadeira Palavra. Amém? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do 18 ao 20. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Mateus 9, versículo 9. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então a Noemi leu dois trechos do Evangelho, um em Marcos, outro em Mateus. O Evangelho de Marcos narra uma história de um homem que era atormentado por uma força espiritual do mal que o acorrentava, o atormentava. E Jesus o liberta, não é? Jesus o liberta daquela força terrível e ele fica são, ele fica bem, porque uma vez liberto daquela influência espiritual, o homem ficou bom, ficou normal. E Jesus entrou no barco e ia embora, e ele queria seguir Jesus. E Jesus disse assim: olha, vai para a tua casa, fica com a tua família, conta tudo o que Deus fez por você. Ele deveria dar testemunho para a sua família, para aqueles que eram seus, porque ele deveria estar tanto tempo fora, ele era uma pessoa perturbada por uma possessão espiritual do mal, ele não tinha aquela convivência, ele era uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta, não é? E uma vez liberto, agora ele poderia voltar para casa, então ele deveria voltar. Jesus não permitiu que ele seguisse junto com os apóstolos. Já no livro de Mateus, nós vemos que Mateus está na coletoria de impostos. Ele está ali, ele é um coletor de impostos. Me parece que os coletores de impostos ganhavam bem, tinham bons salários, eram respeitados pelas autoridades. Mas Jesus o chama e ele segue Jesus. Diferente do homem que Jesus libertou e que Jesus não permitiu, que mandou que ele fosse para casa e desse testemunho do que Deus havia feito por ele e para a sua família, Mateus Jesus chama. E Mateus, não se importando de largar um cargo que ele tinha bons ganhos, que lhe dava uma certa importância, que lhe dava uma certa segurança, ele segue Jesus. Então o que nós percebemos aí? Que cada um de nós tem um papel nessa obra de Deus. Cada um de nós tem um papel na obra de Deus. Não são todos que vão fazer a mesma coisa, não são todos que vão ter a mesma missão. Alguns são chamados para pregar realmente na sua família, para os seus filhos, para os seus pais, pregar o verdadeiro Evangelho, um testemunho de vida bonito, porque não adianta eu falar do Evangelho e ter aquela vida meio esquisita, que as pessoas sabem que eu pratico coisas que não são muito honestas, que eu engano as pessoas, porque daí o meu testemunho de vida, ele anula, não é? Ele anula o que eu prego, porque eu prego, mas não creio, porque a minha vida dá um testemunho de que eu não creio. Então é muito importante a gente entender essa posição que nós temos no reino de Deus. Deus não faz absurdos, não é? Há pouco tempo nós conhecemos a história de uma pessoa, uma senhora de 78 anos. Ela nunca saiu do Brasil, ela só fala o português. E ela, não se sabe porquê, ela achou que ela deveria ir para a Espanha, pregar o Evangelho para os espanhóis que ela nunca conheceu, não fala a língua deles, não sabe o que é Espanha, não conhece os costumes. E a pessoa, por falta de recursos mesmo, não pôde ir. Mas você vê como as pessoas colocam ideias na cabeça que não tem sentido. Deus nunca mandaria uma pessoa
já com uma idade tão avançada, com doenças, e Deus tem cuidado dessas pessoas, porque essa senhora mesmo tem um bom emprego, ainda trabalha, não é? Tem assistência médica, compra os seus remédios, não é? Mas ela ia largar tudo para fazer uma coisa que realmente não tem nenhum cabimento, não é? Claro que ela deveria dar um testemunho de vida para as pessoas que estão ali em torno dela no emprego, para as próprias pessoas da igreja, para as pessoas que são da idade dela, que tem convivência com ela, falar de Jesus, porque é o lugar que ela está. E muitas pessoas colocam muitas coisas na cabeça que realmente não condizem com aquilo que Deus quer delas. Deus não quer que todo mundo seja pessoas que arrebatem multidões, que falem, porque muitas vezes essas pessoas também acabam se perdendo no próprio sucesso que elas conseguem, não é? Muitas pessoas começaram bem no Evangelho, pregavam razoavelmente bem, falavam de Jesus com o coração, hoje se deixaram envolver por outras coisas e hoje são realmente pessoas que dão uma certa tristeza ouvir falar, porque eles fazem o Evangelho para agradar os outros. É o Evangelho do que eu vou te agradar. Você vai voltar aqui porque você vai ser elogiado, você vai ser paparicado. Não é o Evangelho de Jesus que pede para que nos arrependamos dos pecados. Não é esse Evangelho. Então, muitas vezes as pessoas se perdem. Por quê? Porque aquele que tem uma missão mais importante, ele deve se manter mais firme. Por que o Jesus não permitiu que o homem endemoniado seguisse com os apóstolos? Porque não era a função dele, não era a missão daquele homem, Deus tinha outros planos para ele. E Mateus sim, Mateus Deus havia determinado, havia chamado para ser um apóstolo de Jesus, e mais tarde Mateus escreverá o Evangelho de Jesus. Não é? Mateus, se a gente for ver de forma dinheiro, riqueza, Mateus perdeu. Mas se nós formos ver espiritualmente, alegria, paz, Mateus ganhou o céu e ganhou a companhia do Senhor Jesus, que não há dinheiro que pague. Então vocês vejam que cada um de nós tem uma missão na presença de Deus. O que nós precisamos entender é o que Deus quer de nós. Com certeza Deus quer que nós falemos do Evangelho em casa para a família. Isso é certeza. Mesmo que vamos em alguma religião, devíamos ter um momento do Evangelho nas nossas casas. Que entra muita televisão, entra filme, entra tanta coisa, mas não entra aqueles minutos que nós poderíamos estar falando de Jesus para os filhos, falando de Jesus e recebendo a presença de Jesus em nossa casa através das orações, da leitura da Bíblia e sendo abençoados por Deus, tendo cura, não é? Cura da alma, cura do corpo. Às vezes muitos problemas se resolveriam. Nós precisamos entender que essa comunhão com Deus depende só de nós e que nós temos que aceitar que Jesus quer de nós às vezes coisas mais simples, mas que não são tão simples assim. Aquele que prega em casa também tem uma grande responsabilidade, às vezes é maior do que aquele que prega para multidões, não é? Então vamos pensar nisso, pensar o que Deus quer de nós e vamos aceitar a simplicidade que vem de Deus, porque todos nós brilhamos na presença de Deus. Por quê? Porque Ele nos ama, apesar dos nossos pecados, e todos nós temos uma missão no reino de Deus. Vamos aceitar e vamos viver essa missão, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê o like, compartilhe com outras pessoas, para que possamos divulgar cada vez mais o Evangelho. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que o Senhor sempre está conosco. Pedimos a Pai pela vida de todos que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Pedimos por aqueles que estão doentes, estão sofrendo, que eles possam ter esperança em Ti, que nós possamos colocar sempre a nossa esperança em Ti e não nos nossos próprios pensamentos, não agirmos somente pela força do nosso braço, mas que a gente possa agir andando em fé cada dia mais. Muito obrigada por tudo, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.